Tô muito feliz, tô animado que eu vou estudar numa escola de elite ano que vem. E você perguntou sobre desanimar, professor. Eu acho que é o Isso. seguinte: eu acho que o que não Uhum. deixou a gente desanimar também foi exatamente esses resultados nos testes simulados. É importante o pai, a mãe, os irmãos, os parentes como um todo, comprarem essa briga e entrarem com as crianças nessa jornada. Pessoal, hoje eu estou aqui com um aluno muito especial, o aluno Miguel, e também com seu pai, que juntos percorreram uma trajetória muito bonita aqui no curso Forte. E o Miguel conquistou algo muito incrível, algo que muitos alunos gostariam de ter alcançado. Hoje nós vamos descobrir os desafios que ele superou, o que ele alcançou e conhecer um pouco da trajetória dele, um pouco da sua família mais de perto, tá? E para a gente começar bem esse bate-papo, eu quero perguntar para você, Miguel. Miguel, você estudou aqui no curso Forte e foi aprovado? Fala para gente. Fui aprovado sim, fui aprovado até agora em dois colégios. Olha que bacana, hein? No Per- colégio Brigadeiro Newton Braga, em quarto lugar, e no colégio da Polícia Militar de Caxias, em segundo lugar, em Caxias, e em Sim. sexto lugar no geral. Uma excelente colocação. Tá feliz, Miguel? Tá feliz, Flamarion? Tô muito feliz, tô animado que eu vou estudar numa escola de elite ano que vem. Não Sim. sei como vai ser lá, mas sei que vai ser muito bom. Ah, você tá com uma grande expectativa, então. A gente está bem animado aí. A gente já teve essa semana fazendo a matrícula no Newton Braga na segunda-feira, levando Sim, aquele pacote de documentos, né? Então ficamos muito animados com essa oportunidade. E ainda estamos aguardando um terceiro resultado, que é do Colégio Militar, né? sim. Esse semana que vem já sai uma prévia e a gente vai ver como é que vai ser. E estamos na expectativa aí, mas já estamos muito felizes com os resultados alcançados até então. Perfeito, perfeito, tá ótimo. E vamos voltar um pouco nessa história, né, para a gente poder conhecer desde o início como que tudo começou. Eu queria perguntar para vocês, se vocês se lembram, né, quando pintou aquela ideia de, poxa, tá chegando o quinto ano, existem alguns concursos para a gente fazer. Como é que começou isso aí? A ideia partiu de quem? O conhecimento, né? Porque muitos pais hoje ainda não sabem das oportunidades. Os pais chegam até a gente procurando informações sobre os colégios, né? E a gente passa as informações e a gente percebe que muitos deles ainda não sabem quais são as oportunidades. Como é que aconteceu com vocês? Como é que vocês ficaram sabendo das oportunidades dos colégios de ingresso no sexto ano? Bem, você falou uma coisa muito importante sobre os pais ficarem alheios às oportunidades. Nós aqui realmente estávamos bem assim, à vontade, vendo o nosso dia a dia, e já na expectativa de talvez matricular o Migão em algum colégio qualquer, sem muito essa ambição ou com esse olhar voltado para essas instituições, militares ou não, mas enfim, que precisam de concursos para entrar, né? E aí, só que o Miguel, ele tem uma prima, né, Miguel? Eu tenho a prima Isabela, que já estudou aí no curso, no ano acho que retrasado, que conseguiu passar no colégio da Polícia Militar. Foi aí que a gente descobriu a existência desses colégios militares e da existência do curso de vocês. Então, na verdade, essa prima do Miguel, Isabela, Sim, através da mãe dela, despertou isso na gente, né? Ela indo lá, nos eventos e tudo mais, aí a gente foi saber, mas como é que funciona, como é que não é. Realmente, nós éramos mais um desses pais alheios. Eu costumo até dizer aqui que na turma da escola atual do Miguel, são 13 crianças e nenhuma prestou concurso para colégio nenhum, olha só. independente de ser militar ou não. Então, isso acho que é muitos pais que estão na correria do dia a dia e às vezes não estão atentos a essas oportunidades que Sim. seus filhos podem concorrer, podem lograr êxito, né? Então, no caso do Miguel, foi estranho de conhecer o curso Forte através de uma pessoa que obteve êxito através do curso Forte, que foi a Perfeito. sobrinha da minha esposa, Isabela, que hoje já está, acho que indo para o segundo ano, terceiro ano sétimo ano do fundamental, né? Enfim, já está lá, muito, muito satisfeita, muito feliz. E aí também existe muita insistência da minha esposa, que já tinha muito isso no radar, olha, a gente precisa ficar atento. Na Uhum, verdade, nós que somos um pouco mais antigos, né? uhum. Como eu, um pouquinho mais de experiência, a gente tem na cabeça muito só colégio militar. Ah, Sim, colégio militar, colégio militar, colégio militar, o colégio do exército, né? Mas hoje em dia são muitas oportunidades. Eu sim. costumo sempre dizer, a gente está aqui no Rio de Janeiro, ex-capital federal, então ainda existem muitas instituições aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui no estado em geral. Então é uma questão da gente procurar e se envolver e desenvolver e acreditar na jornada, né? É isso. Perfeito, perfeito.
E Miguel, você imaginou que ia chegar tão longe, Miguel? Poxa, no início eu nem imaginava que eu conseguia aprovação. Para mim, ficar estudando de tarde não era o melhor, queria Uhum. descansar. Mas assim, quando eu cheguei ali em 3 meses, 4 meses, eu pensei assim, eu fiz tudo isso para nada, então eu vou continuar para ver se eu consigo. Se não dá certo, eu tento ano que vem. Foi assim que eu fui me motivando, sempre prestando bastante atenção nas aulas e sempre fazendo os testes, sempre tinha uma média boa de notas. Então eu Legal. sempre estava animado. E pro Uhum. dia da prova, porque vocês fazem sempre um nível acima, eu pensei como se fosse só mais um teste, como se fosse mais um simulado. E consegui sem fazer sem pressão, sem Legal. toda dificuldade. Isso que o É, Miguel falou aqui é uma sim. coisa interessante, professor, Uhum. que é o seguinte: quando nós começamos essa jornada com vocês, sinceramente, eu não achei que ela ia ter tantos resultados assim. Sim. Porque, assim, como o Miguel falou, uma aula de tarde, ele meio cansado da Uhum. escola, uma aula online, e não duvidando nem da capacidade dele, nem do curso, porque são concursos muito concorridos, muita Sim. gente. Tanto que Verdade. no dia que você vai fazer lá a prova, eu, como pai, fiquei assustado, porque Uhum. normalmente essas crianças vão acompanhadas de um ou dois pais, às vezes mais parentes, então é muita gente. Claro Sim. que nem todo mundo ali vai fazer prova, mas é uma coisa assustadora. Sei Sim. lá, 1.000 candidatos, mas tem 3, 4 mil pessoas ali te esperando antes da prova. Como a Sim. prova da PM, que deu até muita gente, muita fila. Então aquilo é assustador. Sim. Então, com isso em mente, aí você pega um edital, 14 vagas, 20 vagas, 30 vagas. Cara, é muita criança concorrendo a pouca vaga. Então, assim, é uma questão acima, uma questão para baixo, elimina o candidato. Então a gente Perfeito. ficou nessa. Mas como o Miguel falou bem aqui, eu acho que foi muito importante essa questão dos testes e simulados que vocês fazem. E, Legal. inclusive, mesmo a gente mora um pouco distante aí da sede do Uhum. curso, né? A gente aqui é Sim. do bairro da Vila da Penha, vocês estão sediados em Campo Grande, Sim. mas o simulado presencial, eu acho que faz uma diferença muito grande. Porque como eles são crianças muito novas, eles não sabem ainda o que é um cartão-resposta, a importância de Sim. preencher corretamente a prova, no sentido de não rasurar, de escrever o nome corretamente. Então, o simulado trouxe para ele uma experiência que ele, no dia das provas, ele estava muito tranquilo. Legal. Confesso que nós, como pais, eu e a mãe dele, que está até aqui ouvindo a nossa conversa, André, nós estávamos muito mais nervosos por causa dele, de achar que ele ia talvez se destemperar, ou não saber o que fazer, ou ficar estressado. Não, pelo contrário. Como ele falou, o nível que vocês aplicaram a eles era tão alto que quando chegou na prova, ele, é mais um teste. Eu Legal. me lembro bem na prova do Newton Braga, ele sai e falou: achei tão tranquila essa prova. Eu falei: não é possível que você achou essa prova tranquila. Esse mar de gente aqui, essa Uhum. confusão de entra, de sai, de pessoas, e você está tranquilo. Então, eu acho que o que o curso Forte fez foi dar as ferramentas, ensinar a ele, eu posso falar pelo meu filho, né? Ensinar a ele como fazer a prova. Ó, Miguel, você Perfeito. vai chegar lá, esse conhecimento que você tem, que você adquiriu esses anos todos, a gente está te lapidando para encaixar no modelo da prova que você vai fazer. E deu super certo. Então, por Legal. isso que eu acho que a importância do curso foi Sim. essencial para o sucesso. Legal, bacana. É interessante, né? Como você bem colocou, Miguelzinho também. De fato, assim, são muitos candidatos. E o candidato, eu acredito, assim, que não se prepara, né? Não tem aquele tempo, aquela rotina de estudos, dificilmente vai conseguir, né? Não tem como a gente lidar com um concurso. É como se faz uma mega sena, por exemplo, né? Vai lá, marca e vamos ver o que que dá. Né? A gente sabe que para poder realmente alcançar a aprovação tem que ter uma dedicação, tem que ter uma rotina, tem que levar a sério. Claro que assim, em nem todo momento a gente tem aquela disciplina plena, 100%, mas a gente tem um norte, a gente tem um foco, a gente tem uma estratégia, tem uma metodologia. Eu acho que isso faz bastante diferença. E como é que funcionava a rotina de vocês, né? Como o Miguelzinho já falou, né? Ele estudava de manhã, à tarde o curso. Sei que é um pouquinho cansativo, claro, né? Mas e aí, como é que vocês lidaram com essa imersão num curso que é online, né? Nós somos um curso online, apesar de, como, né, a Flamarion bem colocou, nós temos alguns encontros presenciais para a oportunidade de fazer o simulado de forma presencial, onde ali a gente aborda com o aluno como marcar o cartão resposta, a gente dá várias orientações, várias dicas, né? Isso é bem bacana, é bastante proveitoso. Mas aí, na casa de vocês, como é que foi essa rotina? Você tinha um local para estudar, para você assistir às aulas? Você assistia no computador, era no celular, era na televisão? Como é que aconteceu isso tudo? Fala um pouquinho pra gente. Quando eu cheguei, eu usava esse mesmo computador aqui que tá fazendo essa entrevista,
Sim. para assistir às aulas. No início era bem cansativo, mas Aham. depois de um tempo até consegui me acostumar. Aí, num outro momento, acabava que eu mudava de um computador para outro, para fazer uma aula em um computador, outra aula Certo. em outro. Mas aí, quando aconteceu um evento lá, a gente decidiu mudar e só fazer esse computador aqui. Na Feito. verdade, a gente preparou um canto de estudo para o Uhum. Miguel, para Sim. que ele ficasse assim mais isolado e alheio. Assim, eu que estou acostumado a trabalhar em home office, a gente sabe que às vezes a gente acaba confundindo essas atividades, as atividades do dia a dia da casa com o estudo ou com o trabalho. Ou seja, então o Sim. Miguel não podia ficar em casa, sei lá, na sala, as pessoas passando, conversando, interagindo e ele ali. Então ele não ia absorver. Então a gente preparou um canto específico no quarto dele. A gente acabou comprando equipamento novo. Então a gente fica Legal. aqui bem isolado, quase sem barulho nenhum e deixava ele bem à vontade. No Legal. início, eu Uhum. costumava assistir às aulas com ele, por entender que talvez ele fosse ter alguma dificuldade, mesmo com a questão Sim. de equipamento, de ligar, de ver se está tudo funcionando, se a internet está funcionando, se não está. Eu ficava junto a ele assistindo às aulas. Mas depois fui vendo que, na verdade, até pela idade, está até mais habituado com essa questão online do que Sim. eu. Então a gente realmente fez um pequeno investimento, mas que valeu muito a pena. A gente Legal. investiu em ter uma internet boa, Uhum. em ter um equipamento que não falhasse, apesar que o curso também ele disponibiliza as aulas, ficam lá gravadas, então se você não conseguir Sim. assistir naquele momento da aula, você pode depois, né, Sim. assistir às aulas, então isso também é importante. Então, mesmo nos dias que ele não pôde assistir ao vivo, Uhum. ele ia lá assistir depois, isso aí foi muito importante, né? E é isso. Então, como você falou, foi uma jornada que a família entendeu que precisava estar junto do Miguel em Sim. todos os momentos. Desde o início, como eu disse, a importância da mãe que insistiu, não vamos fazer o curso forte. A gente já Uhum. pensou em escrever o Miguel num curso presencial aqui perto de casa. Chegamos a escrevê-lo, aí a mãe falou: não, vamos mudar isso, vamos fazer um curso forte, que a gente sabe que vai dar resultado. É um Legal. curso que muito recomendado, é aula todo dia. Acho que essa aula, uma vez só por semana presencial, não vai funcionar. Então tá Uhum. bom, então vamos lá para o curso forte. E aí o Miguel entrou já na segunda semana de aulas, perdeu um pouco a matéria Uhum. e vem absorvendo as aulas. O Miguel tem uma rotina de estudo que é Sim. mais de prestar atenção nas aulas aqui Uhum. online do que estudar depois. Então, Sim. pouco ele estudou depois. Então, ele Entendi. assistia focado muito nas aulas, nos exercícios, nos professores. Aí acabava a aula, ele ia fazer outras coisas, descansar, ver a atividade dele. Ainda tinha brincar: Miguel, tu não vai abrir um livro, não? Miguel, tu não vai Uhum. estudar, não? Não, estou aqui, está tudo bem, está tranquilo. Então, foi essa forma. E os simulados e os Uhum. testes, a gente teve uma experiência muito interessante. O Miguel vinha fazendo os testes e tendo Sim. bons resultados, muito bons resultados. Quase sempre gabaritando todos os testes e simulados. Mas aconteceu que no último mês, antes da prova do Newton Braga, que foi em agosto, né? É o Então, último então, mês. final de julho, assim, início de Sim. agosto, ele começou a ter um desempenho mais fraco nos testes e ele ficou muito abalado com isso. Fez Aham. os testes de matemática, tipo assim, 15 questões, ele errou 6, errou 7, ele ficou louco da cabeça. Aham. E aí um dia eu peguei ele já tinha terminado o teste, ele continuava lá fazendo. Falei: Miguel, não acabou ele tentando corrigir as questões que eu errei aqui? Eu falei: calma, para, vem cá, Uhum. vamos almoçar, vamos descansar um pouco, vamos conversar. E aí Isso. a conversa que nós tivemos foi o seguinte: Miguel, o teste, se você acertar todas as questões, você não vai ser aprovado com a nota do teste. Se você errar todas também, você não vai ser eliminado. O Sim. teste é uma luz que se acende para Sim. algumas questões que nós precisamos focar. E foi isso que aconteceu. Então, Sim. esses testes que ele não foi tão bem, ele pegou essas Uhum. questões. Então, esse hábito que ele não tinha de estudar pós-aula, ele fez no finalzinho, pegando essas questões que ele errou, Sim. focando em como fazê-las. E algumas dessas questões, é até engraçado, na sexta-feira antes da prova a gente corrige e cai na prova, igual. Ele: Legal. pô, pai, aquela questão que a gente fez caiu na prova, eu acertei. Então, Bacana. assim, os testes são um ótimo balizador para a Sim. criança saber para onde que ela tem que ir, onde que ela tem que forçar mais a barra, onde que Sim. ela pode ficar mais tranquila. Então, por isso que eu disse, o curso dá a ferramenta para a Sim. criança que já vem com o conhecimento que ela adquiriu esses anos todos de estudo, aplicar na hora da Legal. prova. Então, eu acho que os testes e simulados foi algo realmente que impulsionou e ajudou demais a gente aqui nessa jornada. Legal, bacana. Deixa eu perguntar, né? Teve algum momento durante essa caminhada que pensou talvez em desistir, largar tudo de lado? Eu acho que isso não é para mim. Aconteceu isso em algum momento ou não? Porque às vezes alguns alunos falam isso pra gente: não, tem um momento que eu desisti, pensei, acho que não é para mim, acho que não vou conseguir. Aconteceu isso com vocês ou não? Assim, no início eu não Uhum. queria, mas tava indo pela insistência dos meus pais. Só que ali, depois dos primeiros 3 meses, eu acho que eu acabei persistindo por causa que eu percebi que eu tinha chance, por Legal. causa, em primeiro lugar, de Deus. Aí Uhum. depois vem a minha família, que
sempre me ajudava com os testes, principalmente meu pai aqui. Sim. Mas foi minha mãe que assim, deu essa tocha pra gente usar o curso forte pra conseguir uma aprovação. Essa mãe é uma mãe abençoada, hein? Vou te dizer, hein? É, Ô, André, tu é abençoada, hein? Essa família, na verdade, é uma família abençoada, né? A gente agradece muito a Deus também, como vocês bem colocaram, né? Somos cristãos aqui também. E tudo que a gente faz, a gente coloca nas mãos dele, né? Pedindo direção, sabedoria, porque realmente a gente sabe que desafios vão vir, né? Às vezes bate o cansaço, às vezes a gente pensa, poxa, mas tem muitas pessoas que também vão concorrer. Mas é isso aí, é o que você falou, Miguel, é a insistência. E às vezes uma palavra da mãe, do pai, né? Não, vai que você vai conseguir. E é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa de uma palavra, que às vezes bate um desânimo na gente, a gente não, pô, não sei se eu vou conseguir. Não, vai lá, filho, vai lá que Verdade. você vai conseguir. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? E Miguelzinho ouviu, né? E foi em frente. eu também boto em terceiro lugar a escola que eu estudei, a Sim, Arca, que deu uma base aqui pra mim, legal, que sempre deu o conteúdo certinho. Em bacana. quarto lugar, vocês, que me ajudaram muito, sempre fizeram as aulas todo dia, sempre gravavam. Sim, Quando faltava alguma aula, sempre colocava um teste ali na matéria pra gente estudar. Sempre sim, colocava a matéria mais difícil, vários testes. Toda sexta-feira, nunca faltava um teste, um simulado. Aí legal. eu consegui a aprovação por causa dessas quatro coisas. E você É perguntou sobre desanimar, professor. Eu acho que é o isso. seguinte: eu acho que o que não Uhum, deixou a gente desanimar também foi exatamente esses resultados nos testes simulados. Porque eles vinham fazer um teste. sim, Ah, poxa, será que vai dar certo? Aí vinha um bom resultado. Você, poxa, o negócio aham, está dando certo. Aí vem um outro, poxa, o negócio está dando certo. Cada vez indo dando mais e mais certo. sim, Então, aquilo ali vai te impulsionando a continuar, né? Não sim. que se os testes fossem ruins, a gente fosse Uhum, desanimar. Aí talvez a gente fosse obrigado a ter uma outra conduta, não, tem que estudar sim, mais, tem que se esforçar mais e tal. Mas nesse primeiro momento, que talvez a gente tivesse com um pouquinho de dúvida, o teste chegou e falou assim: olha, existe uma chance, sim. vamos persistir. Mas a gente foi, como eu lhe falei, quando a gente viu aquela multidão em Uhum, todas as provas, meio que tava assim: poxa, meu filho, parabéns, você se esforçou, uhum. você deu o seu melhor, independente de qualquer coisa, nós estamos junto com você. Então, os resultados, nesse sentido, eles foram muito surpreendentes para nós. E Então, como eu falei aqui no início, é um ponto para cima, um ponto para baixo, determina o candidato que está dentro, que está fora. A gente estava sim, observando a listagem do Newton Braga, o Miguel ele acertou 49 de 50 questões, ele errou só sim. uma questão de matemática. Mesmo que essa única questão errada, ele já ficou em quarto lugar, Quarto lugar. errando apenas uma. O último que entra na classificação, com o 14º, ele errou só três questões. Ó, Ou seja, quem errou quatro já estava fora. Se sim. numa prova de 50 você errar quatro Uhum, questões, é muito pouco assim mesmo. Esse sim, candidato que errou quatro, essa hora o pai deve estar lá. Aí como é que vai ser a reclassificação? Como é que não vai? Então, por isso que eu digo, exatamente. um a mais, um ponto a mais, um ponto a menos, faz muita diferença, né? Sim. Então é por isso que a gente estava preocupado. Poxa, a primeira prova dele, como é que vai ser? Uhum, Como é que ele vai se portar? Será que vai ficar nervoso? Será que vai marcar certo o cartão? Era uhum. uma preocupação nossa. Mas ficamos tranquilos quando ele foi fazer os simulados, aí lá tinha um cartãozinho para ele marcar, tinha Isso. aquela pressão de chegar no horário, Uhum. pressão de terminar a prova no horário. Então, tudo isso foi preparando ele para esse momento. Exatamente. Aí eu costumo falar o seguinte, né? Que a aprovação, ela ocorre todo dia que o aluno decide fazer a parte dele. Porque às vezes alguns responsáveis, o curso podia ser um mês ali, vou estudar rapidinho, um mês, 2 meses. Ou pensa também, a aprovação ocorre no dia do concurso. Sim, a aprovação se confirma no dia da prova. Mas o fato é que existe todo um preparo antes para a gente chegar naquele dia, né? Então eu sempre falo isso com os alunos, olha, todo dia que você decide assistir a aula, participar da aula, fazer o teste, fazer o simulado, ver a correção, né, daquilo que você fez, que você Exatamente. errou, isso acrescenta bastante. Até porque, né, quando você faz um teste que você acerta tudo, é legal, né? A gente gosta, a Sim, gente se sente bem, mas é quando a gente erra que ali tá uma pedra preciosa, que é olhar com atenção aquele ponto para a gente poder melhorar. É sempre uma oportunidade de melhoria. Então, cada vez que o aluno vai cumprindo essas etapas, né, de acordo com o que a gente vai propondo, ele está dando passos em direção à aprovação. E lá no dia vem a confirmação de toda uma jornada, né? nessa questão dos erros, eu cheguei a falar até para o Miguel, num desses simulados, né, num desses testes que ele não foi tão bem. Eu falei, meu filho, que bom, vamos agradecer a Deus porque você errou. Porque antes de você errar aqui,
nesse ambiente Exatamente. controlado que nós estamos, aqui dentro da nossa bolha, do que você errar na hora da prova. Sim, Chegar com muita confiança na prova e errar questões simples. Então você errou aqui. Aqui é a hora sim. de errar, porque aqui é a hora que a gente vai corrigir, que você vai assimilar esse conteúdo e não vai errar nunca mais. E foi o que aconteceu realmente. É isso aí. Eu também falo uma outra questão que é o seguinte: às vezes o aluno deixa de fazer o simulado com medo. Com medo do simulado, eu vou fazer o simulado, mas eu acho que eu não estou preparado ainda. Aí o aluno vai e não faz o simulado. Mas eu costumo falar que, ao invés de você se preparar para o simulado, é o simulado que prepara você para o concurso. Porque você vai lá, Exatamente. faz o simulado. O principal não é o simulado, é depois do simulado. É você ver onde está errando, porque aí você tem a oportunidade de corrigir Exatamente. esses erros e você vai evoluindo, né? Isso Todos aí. nós temos itens, pontos a melhorar, né? Agora, conta pra mim, Miguelzinho, qual a matéria que você mais gosta, ou talvez que você tinha mais facilidade, né? E qual aquela que você teve que buscar mais, assim, pra você conseguir dar conta? Poxa, no início do ano eu gostava mais de matemática, porque eu era mais rápido, mas Sim. eu comecei a perceber que mesmo que as coisas de matemática não fossem tão difíceis para mim, demorava muitas contas. Uma Hum, questão me tirava uns 30, 20 minutos. Aí eu comecei a gostar mais de português, porque sim. eu acabo que eu sei as coisas difíceis e Hã? as coisas mais fáceis ali. Tanto assim que eu não fiquei muito, não gostei tanto de história. Entendi. História foi uma matéria que eu tive que botar uma forcinha a mais ali. Aham, legal. Mas consegui uma ótima nota. Legal, bacana, bacana. É, agora vamos lá. Para os alunos e os pais, né, que pensam aí em fazer um preparatório, que pensam em trilhar essa jornada, o que que vocês teriam a dizer, tanto para o aluno quanto para um pai ou uma mãe que está pensando, talvez esteja assistindo essa entrevista agora e está pensativo. Será que esse é o caminho que o nosso filho tem que trilhar? O que que vocês falariam para ele? Vale a pena? Não vale a pena? Vou deixar com vocês aí. Eu acho que o pai que está pensando em colocar o filho, não sabe o que fazer a partir do sexto ano, está ali naquele colégio, de repente, de bairro ali, que o filho já está desde o início, desde o maternal, e é um momento realmente de mudanças radicais, né, na vida da criança. Acho que ele não deve perder tempo. Eu acho que nós aqui somos abençoados, porque o Miguel, na primeira prova que fez, ele já foi aprovado. O ideal fosse que ele tivesse começado já no ano anterior à preparação dele. Ele já Sim. tivesse feito talvez alguma prova para ir se acostumando com o ritmo e tudo mais. O pai não pode achar só Uhum. porque o filho está aqui online, está dentro de casa, ele pode encarar isso sozinho. Não dá para encarar sozinho. Eles são crianças ainda. Essa que é a verdade. O Miguel, ele acabou de completar 11 anos. Ele ainda é uma criança, está saindo da idade infantil para a adolescência. Então ele ainda tem coisas de menino. Então o pai e a mãe têm que dar a mão e caminhar junto. Isso não quer dizer que o Miguel vai ser militar para a vida toda, vai ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da PM. Isso não quer dizer isso. Quer dizer que nós estamos aqui, a partir desse momento, se abrir um leque para ele de oportunidades. E ele, dentro de uma instituição dessa, lá ele vai fazer o que quiser. Talvez ele se fique apaixonado pela vida militar, talvez não, eu não sei. Mas nós estamos dando uma oportunidade a ele de escolha. Mas essa oportunidade de escolha passa por uma preparação, passa por essa maratona de estudos, passa pela inscrição, passa por fazer a prova, passa por ser aprovado. É uma jornada que a família tem que se envolver. E o que eu fico assim muito assustado é de ver muitos pais assim alheios a esse processo. Tem isso, existe esse colégio. Confesso que eu também estava nessa bolha dos pais, assim, dormindo. Estava dormindo também. A gente passa aqui pela Washington Luiz, vê escrito lá o nome do colégio da PM, acho que alguma coisa Bolsonaro, a gente nem sabe o que é aquilo, essa que é a verdade. Outro dia eu conversei com uma pessoa, até um parente nosso, e eu moro lá perto, eu nem sabia que aquilo lá era um colégio. Então, assim, a gente precisa ficar atento porque as oportunidades são muito, elas passam. Nesse nível que eles estão, tem até um limite de idade para a criança fazer a prova. Sim. Nós fomos lá fazer a matrícula do Miguel, primeira coisa que a pessoa lá o oficial lá que pega a documentação olha, é a certidão de nascimento, ele vai numa tabela para ver Uhum. até quando ele nasceu, Sim. quantos anos ele vai completar no próximo ano, senão não pode. Então você Não, não não pode pode. perder tempo. Tem um limite de idade. Então eu acho que isso é uma jornada que vale a pena. E para aqueles que não passaram, Uhum. aí o pai decidir. Vamos continuar insistindo, porque a jornada vale a pena. Vamos insistir um pouco mais. Tem outros colégios além dos militares, né? Tem o colégios federais, tem os CAPs, né? Tem Sim. outras instituições. Como eu falei, o Rio de Janeiro é cheio de instituições, mas a criança ela muda, ela amadurece, ela adquire responsabilidade. A criança, de repente, que não é muito ligada em doutrina, ela fica doutrinada que tem o horário da aula, tem o Sim. horário do lanche. A família também tem que se programar.
para as atividades todas, tem que encaixar com o horário do curso. Então, aqui, quando o Miguel perdia uma aula por qualquer motivo, fosse um dentista, fosse alguma situação, a gente já sabia, ó, amanhã cedo tem que Sim, assistir essa aula. Ah, não vou conseguir fazer o teste normalmente às sextas à tarde. Não vou conseguir fazer sim, o teste sexta de tarde. Vai fazer sábado de manhã. E sim. assim, a gente não deixava também acumular. Se deixar só por conta dele, talvez sozinho ele fosse se enrolar. É importante o pai, a mãe, os irmãos e os parentes, como um todo, comprarem essa briga e entrarem com as crianças nessa jornada. E Que é você, Miguelzinho, o que que você tem para falar para os outros alunos? Eu acho que vale a pena, mas ali se você conseguir começar bem, por exemplo. Se no início você achar que não é pra você, tenta mais um pouquinho ali, tenta fazer até a prova. Se você acabar indo por insistência dos pais, tenta um pouco ali, ver se dá certo, tenta sempre prestar atenção nas aulas. Mas Legal. se acabar que não é pra você, se os seus pais concordarem, você até pode sair, mas eu não recomendo isso. Recomendo que você continue a trajetória até o final, fazendo todas as provas que você quer, que você acha que vai conseguir passar. E mesmo que você ache que não consiga passar, vai lá e tenta fazer. O que você não souber, você tenta resolver com o tempo que sobrar. Ou você até mesmo chuta. Chutar não é errado, só se você não souber. Mas Perfeito. aí você sempre tenta fazer tudo, sempre tenta estudar, sempre tenta ver as aulas. Pra mim, vale a pena isso aí, mas só se você quiser e se você achar que tiver capacidade. Perfeito, tá ótimo. Tá dado o recado, então. Muito bom, muito bom. Concordo com tudo isso, né? Eu acho que é muito válida essa experiência, porque os alunos, como eu falei, né, eles evoluem muito. Os pais, é muito importante que estejam presentes, como né, a Flamarion bem colocou. Tá saindo da fase ali da criança para adolescência. Então, assim, né, ainda tem muitas carências. É preciso sim que os pais estejam por perto, olhando, incentivando, porque é uma oportunidade muito bacana. Tem um limite de idade, então é importante correr atrás dessa informação. E a gente aqui do Curso Forte, nós estamos sempre aqui dispostos a passar, a divulgar as oportunidades de ingresso, seja nos CAPES, né, o Colégio Brigadeiro Newton Braga, que é o Colégio da Aeronáutica, Colégio Militar. Quantas oportunidades não existem, né? E elas estão aí para todos, né? Todos que decidem tomar rumo aos estudos, né? A gente sempre fala que o estudo é um dos caminhos que transforma realmente a vida, né? E eu tenho certeza que tudo que foi plantado durante esse ano vai surtir muito efeito, vamos colher muitos frutos. E eu tenho certeza que num próximo momento em que o Miguel ele for fazer um concurso, ele vai se lembrar desse momento agora. Então eu acho que isso aumenta bastante a autoestima, a questão da confiança, e são valores que vão ali perpetuar para a vida dele como um todo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no desenvolvimento dele, tanto lá dentro da escola, quanto para futuras oportunidades que vão existir, né? A gente sabe que pela frente, com certeza, ele ainda vai fazer muitos concursos, né? Ao chegar lá para o nono ano, se realmente ele for querer seguir a carreira militar, tem a IPCAR, tem o Colégio Naval, então assim, depois tem outras instituições também, então eu tenho certeza que esse momento passou aqui no Curso Forte, nesse preparo, em casa também, ele vai servir para um futuro brilhante, eu tenho certeza disso. Estamos chegando já ao nosso final, quero agradecer a vocês, né, essa família maravilhosa, tá? Pela confiança aqui no nosso trabalho, é um trabalho que para a gente não é fácil, como vocês colocaram, agradeço a todos vocês por essa confiança. Para a gente aqui é um trabalho mesmo, não é fácil, porque os professores, né, eles estão aqui todo dia, em tempo real com os alunos, e são seres humanos. Às vezes um tem um problema de saúde e a gente tem que correr para substituir, para trocar, né? A gente tem aquela rotina, como vocês falaram, dos testes, dos simulados que a gente não deixa falhar. Então, assim, é uma luta de casa, é uma luta para quem está aqui, mas esse, para mim, é o nosso auge. É o momento que a gente consagra, né, a vitória. Um vencedor, pra gente não é um aprovado, é um vencedor. Tá, Miguel? Eu tenho certeza disso, tá? Parabéns, Miguel, parabéns, André, Ai, Flamarion, obrigada. Obrigado. Muito por obrigada. tudo, porque vocês estiveram presentes em cada momento. Eu lembro quando né, o Miguelzinho vinha fazer aqui o simulado aqui, às vezes a gente batia um papo, né? E sempre ali, perto, próximo, olhando, observando a reação, não somente a parte de conhecimento, né? Mas também a questão emocional, sentimental, psicológica, tudo isso é muito importante. E a presença da família faz toda a diferença. Então, parabéns para vocês. Em nome de todos os professores, quero agradecer a vocês muito, muito mesmo. A gente aqui se dedica bastante para que a gente possa alcançar esse momento, contribuir cada vez mais aí na aprovação de cada um dos alunos, tá? Um forte abraço para vocês.
Obrigado. Obrigada. Obrigada. Estamos muito felizes e orgulhosos demais. Nós também. Tá bom? E desejo a você, Miguel, um futuro brilhante. Tenho certeza Isso. disso, tá? Tenho Muito certeza obrigada. disso. Que você é um garoto aí bacana, que eu tenho certeza que obediente a pai e mãe, né? Que é um dos Verdade. princípios muito importantes para que se consiga êxito, né, nos planos, tá? Esse é o meu desejo, né? Que você tenha aí um caminho de sucesso. Eu sei que tem muita expectativa pelo novo, como é que vai ser, né? Da rotina, Verdade. a adaptação. Mas eu tenho certeza que, independente disso, vai ser uma carreira aí brilhante, de sucesso, tá? Como já tem sido, tá? Vocês desejam dar alguma última palavra aí para a gente André, poder fala uma coisa. finalizar? Hoje a gente está tão feliz, muito feliz aqui com a aprovação do Miguel, uma coisa que a gente nem imaginava. Ele amadureceu bastante, a gente também entrou junto nessa jornada. E vocês? Ele falou aqui da questão do português, né? Ele era muito bom no português, na matemática, Sim. mas o curso forte despertou essa questão do português, a professora. Então, assim, agradecer a vocês, tá? Porque essa vitória é de vocês também, é da gente e de vocês. Amém, Verdade. amém. Então é isso. Acabamos de conversar então aqui com a família do Miguel, André, Flamarion, Miguelzinho. Estamos muito felizes por ter feito parte dessa história de mais uma família que consegue aí, né, dar um caminho aí para o seu filho, abrir essa estrada nova com ótimas oportunidades pela frente. O Curso Forte vem aqui agradecer por toda a confiança e esse período que caminhamos juntos. Então, ó, fiquem com Deus, um forte Obrigado. abraço, Obrigada. Obrigado. sucesso Grande para abraço. vocês, Tchau, para todos tchau. Tchau, nós. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.